Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 31 minutos, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio de 2024 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda acessar Canção Nova SJC e nos ouvir pela internet. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E a adolescência é uma fase do desenvolvimento marcada por uma série de transformações físicas, emocionais, sociais, laborais, escolhas profissionais, identificação com interesses e afinidades, além também da fase de muitas descobertas e experiências. É notório que essa etapa do desenvolvimento tem sido cada vez mais rodeada de questões emocionais estampadas em depressão, estresse, ansiedade, ou seja, quadros emocionais. Dados da Associação Americana da Psicologia indicam que a adolescência mostra-se cada vez mais conturbada, com sinais evidentes de irritabilidade, fadiga e sofrimento, o que anteriormente era típico nos adultos e hoje afeta especialmente as adolescentes. Embora esses dados sejam americanos e refiram-se a meninas, nota-se que esses casos têm afetado os nossos adolescentes no âmbito mundial. As redes sociais acabam por exercer uma pressão, muitas vezes pelo corpo perfeito, pelo status social, pela necessidade em comprar e aparecer cada vez mais. Essas são algumas das questões que vêm desgastando os nossos jovens com a relação com o mundo. E diante dessa realidade contemporânea, nós, adultos, pais, precisamos cada vez mais saber lidar e limitar esses aspectos que tanto nos adoecem. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, a adolescência e as suas emoções. Quais são os sinais que essas emoções estão fora da normalidade e esse jovem, esse adolescente precisa de uma ajuda profissional? Como nós, pais, devemos agir diante dessa situação emocional? Quais as consequências? É normal sentir essas emoções? Quão importante elas são para o amadurecimento e crescimento desse adolescente? E eu quero convidar você para participar conosco pelo nosso WhatsApp, que já está liberado, 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Você pode contar um pouquinho da sua experiência, né? Tem adolescente em casa ou adolescente que tinha, agora já é adulto, mas você tem aí lembranças dessa fase. Manda pra gente, compartilha aqui as suas experiências, como é que é no seu dia a dia lidar, tem dificuldade, quer fazer alguma pergunta? Você é nosso convidado especial a participar e interagir conosco. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos falar sobre a previsão do tempo para hoje, sexta-feira. A Mônica Maria vai contar para a gente, né? Estamos vivenciando uma onda de calor aqui na nossa região do Vale do Paraíba, litoral. Ontem a previsão indicava 41 graus no litoral. A gente vive aí um período de bastante calor e tempo seco aqui na nossa região, na região sudeste do país, diferente da região sul, né? Onde tantas famílias aí estão desalojadas, algumas pessoas desaparecidas
feridas, pessoas que perderam as suas vidas, né? E que possamos também nos unir a essas pessoas do Rio Grande do Sul em oração, em ajuda, né? E claro que a gente pode aí fazer a nossa parte sempre, né? Cuidando do meio ambiente, porque a gente sabe o quão importante é tudo isso para as questões climáticas. Mas vamos saber sobre a previsão para hoje. Mônica Maria, conta pra gente o que os meteorologistas preveem para hoje. Será que continua esse calorão? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, o tempo segue seco, Vanessa, e precisamos nos hidratar bebendo bastante água e evitando a exposição solar nesses dias mais quentes e secos. E nesta sexta-feira, no Vale do Paraíba, a previsão indica mais um dia de sol e calor e sem chance de chuva. Mínima de 15, a máxima fica em 32 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, dia bem quente, sol com aumento de nuvens agora à tarde, mas sem chance de chuva. Mínima de 21 e máxima segue alta e pode chegar aos 34 graus em São Sebastião e Caraguá. E na Serra da Mantiqueira, dia de sol entre nuvens sem chuva. Mínima de 13 e máxima fica em 25 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Meio-dia mais 36 minutos. Obrigada, Mônica, pelas informações. É isso mesmo, né? Beber bastante água, hidratar aí, se proteger, né? Da exposição solar para que consigamos ficar bem aí de saúde. E como eu disse, hoje nós vamos falar de adolescência e as suas emoções, né? Nós que já passamos por essa fase, foi ontem, né, André? Passamos ontem, faz poucos dias aí que a gente saiu da adolescência, só que não, né? Mas enfim, né? Tenho certeza que você de casa, né, que tem um adolescente, algumas vezes já falou para ele assim, mas na minha época, quando eu era adolescente, então, minha gente, hoje a gente vai entender um pouquinho aí sobre isso, né? Será que fazer essas comparações são benéficas? Será que isso ajuda ou deixa o jovem ainda pior? Enfim, nós vamos conversar sobre esse assunto com a Valéria Ribeiro, ela que é terapeuta familiar sistemática e mais uma vez é a nossa convidada aqui no Abre Aspas. Aliás, eu estava lembrando esses dias, sabe, Valéria, que você foi a nossa primeira convidada do Abre Aspas aqui na Rádio Canção Nova quando a gente estreou. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês de novo, né? E realmente, eu lembro que quando começou a Abre Aspas, você me convidou para fazer o primeiro programa. Sim, olha, passa rápido, né? Sim. Olha bem, né? Que a gente, graças a Deus, esse ano completa 3 anos de programa no ar aí, o tempo voa. E hoje, para falar sobre esse assunto, né? Que eu sei que você gosta tanto aí, né? Até brinquei com a Valéria, a gente já se conhece há um tempo, né? Falei para ela assim, e as crianças, né? Ela, não tenho mais criança, agora são todos adultos, para ver como o tempo realmente passa, né? Sim. E o que era criança, agora já, né? Virou adolescente, agora já são adultos, graças a Deus, né? E a gente tem que agradecer a Deus por isso, que são fases que se passam mesmo, que é isso que a gente quer para nossa vida. Ô Valéria, para falar sobre esse assunto, que é muito interessante, né? Eu com adolescente em casa, você que está nos acompanhando, o André tem adolescente, enfim, é uma dificuldade hoje dos pais, quando a gente vai se aproximando dessa fase, você que tem essa experiência, esses atendimentos aí, os pais já ficam ali com receio antes de chegar mesmo à adolescência? Sim, ficam, né? Muito devido tudo que a gente ouve, né, Vanessa? Sim. Imagina, a primeira coisa que você ouve normalmente diz que vai entrar a aborrecência. É. Né? Você não fala que vai entrar a adolescência. Então você está dizendo que já é algo que vai aborrecer. É algo que vai ser chato. E vai ter períodos chatos, mas ele não é todo chato. É uma fase, né? Vamos pensar, como na infância, é uma fase de descobertas, é uma fase de mudança e é uma fase que talvez o que mais cause dor muitas vezes tem as questões das emoções, as mudanças físicas, biológicas no corpo do adolescente, mas também é uma fase onde os pais começam a fazer o processo de separação. Né? Porque vamos pensar, aos 10 anos você tem uma criança madura. E que é uma criança madura? É uma criança onde ela está tudo bonitinho, tudo funciona direitinho, ela já tem uma compreensão, né? E de repente começa a entrar ali a pré-adolescência, 11, 12 anos, as coisas já começam a mudar um pouco. E aquela criança que estava assim, com muita compreensão, de repente muda completamente. De repente ela começa a responder, de repente vai bater porta,
vai começar a dizer não. E daí fica assim, e agora? Esse não é mais meu filho ou minha filha, não era esse meu filho, era tão bonzinho, era tão educadinho, não é isso que a gente ouve? Sim, aceitava tudo que eu falava, aceitava a roupa que eu escolhia. E agora nada mais funciona. E daí fica a pergunta, o que eu faço? E tudo que você sabia que funcionava como pai, como mãe, não funciona mais. Interessante. Mas, Valéria, qual que é o conceito, né? Quando a gente fala adolescência, né? Porque a gente acha que sabe, né? Às vezes fala, eu tenho um adolescente em casa, mas há essa divisão da faixa etária também, né? Qual que é o conceito? O que é realmente adolescência? Então, se a gente olhar para a história, a adolescência é algo muito novo. Não existia a fase da adolescência. Não? Como na assim, história, gente? Não. Quando você estuda o desenvolvimento do ser humano, né? Existia só a fase da infantil, da criança, e depois a fase do adulto. Vamos pensar, há muito tempo atrás não, gente, a gente está falando do século XX, que não foi há tão tempo, sim, tantos anos atrás, né? Mas a adolescência vai aparecer ali no século XX. E que era uma fase que não existia, só existia a infância e a fase adulta. Quando o menino, né, tinha a primeira ejaculação, ele já era considerado adulto. E a menina, quando tinha a primeira, que eles chamavam de menarca, que é a primeira menstruação, ela era considerada adulto. Contanto que as meninas, após a primeira menstruação, elas eram apresentadas à sociedade para serem escolhidas para casar. É mesmo, a história, pegar a parte histórica era bem isso mesmo. Né? Então, começou-se a falar de adolescência ali no século XX. E aí começaram os estudos. E os estudos ainda são recentes, se a gente pensa assim, em falar da adolescência. Quem tem ajudado muito é a neurociência atualmente. Então vamos pensar, a gente lembra até da contagem em inglês, né? Que a gente fala assim, quando a gente chega, porque 11 é 11, 12 é 12, 13 é 13. E teen em inglês é adolescência. Então a gente diz assim, 13 entrou na adolescência. Porém, hoje, que a gente falava que é dos 13 até ali os 19, né? Não tem mais sido tão isso. Ele tem prorrogado. Ele tem ido um pouco para depois dos 20. Meu Deus. Por que isso? Porque, na verdade, existe a questão biológica do cérebro, né? Que durante a adolescência ocorre a segunda mudança no cérebro, porque o cérebro é o último órgão do corpo que se desenvolve. E esse cérebro vai terminar o desenvolvimento dele com 25 anos. Meu Deus. E na fase que a gente chama de adolescência, a partir ali dos 12, 13 anos, ele começa a sua mudança, que é uma mudança que chama-se poda neuronal. Na poda neuronal, alguns neurônios, sinapses vão ser descartados e novos neurônios, sinapses vão ser, o cérebro vai fazer novos neurônios e sinapses. E nessa formação é que vai ser a formação para o resto da vida, para a fase adulta. E o que acontece? Outra coisa que não está formada ainda é o lóbulo frontal, que fica bem no meio do cérebro, na frente do cérebro. E ele é o que cuida de impulsividade, né? Ele que cuida sobre a questão do risco. E isso não está formado na adolescência. O que a gente diz que o adolescente é? Impulsivo, não tem medo de nada. Até porque não tem realmente mesmo ele não essa tem, formação. Não tem, né? E um pouco, até que a gente conversou aqui um pouco antes, os pais, né, em alguns livros que a gente lê, né, mesmo de médicos que escrevem hoje sobre isso, fala que os pais, durante a adolescência, tem que ser o lóbulo frontal do filho. Então, tem pais que falam assim, não, agora ele tem que deixar ele ir sozinho. Sim, é preciso deixar ele ir, é preciso que ele se experimente. Mas os pais ainda vão ser o freio dessa impulsividade, né, e essa coisa do não ter medo de nada. Então, os pais, às vezes, vão ser esse bloqueio, que vai dizer, cuidado, preste atenção, né? Não faça isso.
vai falar assim, mas eu faço isso e não faz efeito nenhum, meu filho não me ouve. É o que a gente mais ouve na adolescência. Com certeza. Meu filho não me ouve. Mas, muito mais do meu filho não me ouve, eu ouço meu filho. Porque na adolescência, ele é um ser que ele já é pensante, né? A parte do pensamento abstrato dele está pronta, né? Que também o pensamento abstrato ele vai começar a ter a partir dos 11 anos. E com isso tudo, eu ouço esse meu filho. Quando ele me traz alguma coisa, eu simplesmente começo a fazer o sermão do quanto aquilo é errado, ou eu vou perguntar para ele, por que você está dizendo isso? Aonde você ouviu isso? Em que contexto isso é para você? Como é isso para você? O que você pensa sobre isso? A gente não tem muito tempo para ouvir nossos filhos. É verdade. Porque a gente tem tido uma vida tão corrida, é tanta coisa, e o tempo que a gente tem, a gente chega querendo dar solução. Sim. E o adolescente, ele não quer solução. Ele quer ser ouvido. Ele quer mostrar que ele é capaz, às vezes, de decidir as coisas, fazer escolhas, e isso é importante. Porque se não deixamos os filhos na adolescência experimentar um pouco isso, na fase adulta nós vamos ter depois problemas de gente falar assim, tá lá na fase adulta, não escolhe trabalhar, não escolhe fazer nada, não tem vontade. Mas assim, como eu conduzi esse processo para ele chegar na fase adulta diferente? Com certeza. Lembrando que você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Pode mandar sua mensagem em texto ou em áudio, falando um pouquinho aí sobre a adolescência, né? Como é que foi para você essa fase, né? Você que tem aí um adolescente na sua casa, ou ele já passou, agora já é um adulto, conta pra gente, compartilha aqui com a gente. E também, claro, se quiser fazer alguma pergunta, tá aberto para você participar. Inclusive, Valéria, é importante a gente falar em relação a essa questão da adolescência, que é muitas vezes uma fase que os pais se preocupam, ficam, né, meio, ai meu Deus, e agora? Como que vai ser? Mas para o adolescente também é bem difícil, não é? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas emoções, porque a gente vê ali muitas emoções afloradas e ao mesmo tempo a gente tem que perceber, eu comentei sobre algumas questões mentais aqui, que a gente tem percebido nos últimos anos que realmente tem um impacto muito grande nessa fase aí, que é a questão da saúde mental dos nossos adolescentes, né? Sim. Então, Vanessa, na adolescência a gente tem que lembrar que existe já, que como eu falei, a questão biológica. Imagina, eles têm uma descarga hormonal. Nossa, é verdade. Né? Então, eles têm uma descarga hormonal muito grande, além de que eles têm uma mudança física muito rápida, né? Que é o crescimento. Sim. E ali, muitas vezes, a mudança no corpo, esse adolescente, ele se olha e também não se reconhece. Porque ele já não sabe mais quem ele é. Porque ele não é uma criança, mas ele também não é um adulto. Então vamos pensar, a adolescência é um limbo, né? E daí os pais se perdem nessa hora. Criança, adulto, e não, a gente não sabe como eu lido com isso? Que emoções estão ali, né? Como que é essa descarga hormonal? A gente pode falar assim, eu me lembro da minha adolescência. Me lembro de algumas coisas, né? Me lembro de talvez ser minha mãe dizer assim, não, você não vai fazer isso. Eu falava, vou sim, né? E queria porque queria. Mas assim, não dá para dizer que aquilo, que o tempo que eu vivi minha adolescência é o tempo de hoje, são tempos diferentes. Inclusive, aproveitar um gancho aí dessa sua fala, né? Até brinquei aqui antes da gente começar o bate-papo falando sobre aquilo, né? Dessa comparação. Sim. Mas na minha época, mas quando eu era adolescente, isso de alguma forma pode impactar negativamente na vida e no desenvolvimento desse adolescente? Porque, pensa bem, quando eu digo para você assim, na minha época, de qualquer coisa para você me diz algo da sua vida. Tá acontecendo qualquer coisa. E daí eu digo assim, na minha época era assim. O que eu fiz com o que você está me dizendo? Eu desqualifiquei tudo que você está dizendo. Menospreza, né? Aquilo, isso. Né? E daí que você vai dizer? Você vai querer me contar alguma coisa depois? Não. Já desanima ali mesmo, né? Então, para ouvir dizer assim, na minha época, então não quer.
Então, nesse sentido, Vanessa, que eu estou falando assim, a gente precisa olhar que tem essa descarga, entender que essa descarga emocional causa um descontrole, inclusive de humor, porque os hormônios impactam o humor. Então, às vezes, o adolescente está super eufórico, daqui a pouco ele está super triste, né? E daí você fica assim, mas o que está acontecendo? Tava tão bem agora há pouco, agora já está... Né, menina, principalmente, com as mudanças de hormônio, por causa da menstruação, que daqui a pouco tá lá chorando, tá lá, e daí você fala assim, mas o que tá acontecendo? Então, é todo essa descompensação hormonal que ele também ainda não sabe lidar. E é muito intensa, não é um pouquinho, gente, né? É muito mesmo. Então, assim, vai ter momentos de raiva, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de frustração, porque até então ele era uma criança, né? Então, ai que lindinho, ai que bonitinho, ai tão educadinho, e daqui a pouco não é mais nada disso. E se tem irmãos menores ou se tem irmãos maiores e fica a comparação do irmão um com o outro, isso não se deve, porque, como diz, nós somos indivíduos, somos individuais, somos únicos. E por mais que eu e você tenhamos a mesma vivência, a nossa percepção será diferente. Vamos pensar, se você bota um carrinho de crianças gêmeos andando pela praia, os dois no mesmo carrinho andando e você empurrando. Só que um bebê está olhando para o mar, o outro bebê está olhando para o lado da rua. Você concorda que o estímulo que eles têm é o mesmo? Mas cada um está olhando para um lado diferente e tendo uma percepção diferente do mar. E isso são nossos filhos, apesar de serem criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, de terem experiências iguais, eles têm percepções diferentes. E nós temos, acho que a palavra percepção aí é pouca usada para a gente entender o outro, né? Então vamos dizer, tem lá a primeira perda no namoradinho, daí chega chorando em casa, e fala assim, besteira, vamos ter tantos outros, tá chorando por quê? Naquele momento existe uma dor, né? Então acolhe a dor desse adolescente, né? Senta, o que aconteceu, como que você tá? Eu me lembro que meu menino, quando fez 18 anos, então ele ainda era um adolescente e ele estava na faculdade. E um dia antes dele completar 18 anos, a namorada terminou com ele. Ai, meu Deus. Né? Aí a mãe, né, claro, despencou para onde ele estava, para ver se estava tudo bem, para saber como ficou, o que podia ser feito, porque na verdade ele ligou de madrugada chorando que tinha terminado. Então mas você está bem? O que você está sentindo? Como que foi? Sabe, não é momento de dizer assim, não se importa, vão vir outros, né? Você vai ver, daqui a pouco a fila anda. Às vezes quer ser muito moderninho nas falas, né? E não dá para ser assim, então acolhe. Então, na adolescência, muito mais do que você dar soluções para eles, é ouvir. Eu brinco, né, que eu digo que na adolescência os pais têm que virar coach. Né? Coach em que sentido? Malandra, ó. Fazer perguntas. Você tem que perguntar, não é dar a solução. Para que realmente haja uma construção e entenda-se o que está passando com aquele adolescente. E é muito difícil. Muitas vezes a gente fala assim, o adolescente é muito fechado, ele não fala, eu até pergunto. Às vezes você vai dizer assim, olha, eu tô aqui. Você vai só dizer isso, eu tô aqui, a hora que você precisar eu tô aqui. Porque é muito importante para o adolescente ele saber que ele tem um porto seguro para voltar. Sim. Que qualquer coisa que aconteça, ele tem um porto seguro, né? E como lidar com todas as coisas hoje, né, Vanessa? Que é umas coisas que estão aí. A questão da facilidade do álcool, sim, a questão da facilidade da droga, que são os medos que os pais têm. E vai dizer, não tem medo? Claro que temos, todos nós temos, sim, né? E como que eu vou lidar com isso? Tá bom, antigamente os pais diziam assim, isso é ruim. Daí o menino vai lá e fala assim, o meu amigo experimentou e disse que ele ficou legal,
que ele ganhou concentração, né? E que ele ficou mais calmo. Ele era muito agitado e está mais calmo. Então, dizer que é ruim, de começo, não é uma grande verdade. Que de começo a sensação pode até ser boa. Agora, a questão é o que isso vai fazer na sua vida. É você mostrar para ele o que significa esse quando a gente diz que não é bom, né? É, isso. O que acontece? Se você se tornar, né, uma pessoa que se vicia naquilo, para onde você vai? Quais são suas perdas? E hoje, né, a neurociência diz que o uso de drogas e álcool durante a adolescência prejudica a formação. Tem aquela modinha daquele E o eletrônico, isso. Tudo isso faz mal para essa fase do cérebro que está terminando de se formar. Olha só. Né? Então, existe, inclusive, um prejuízo biológico, físico, Sim. neuronal mesmo, né? Então, é nesse sentido que tem que ir mostrando as coisas, mas não vai ser brigando. Quanto mais você brigar, o adolescente é contestador por natureza. E parece que quanto mais você diz não, mais ele faz, Vai não é querer assim? desafiar esse não, né? É, assim mesmo. Você não sabe de nada. E hoje, o que ele faz? Ele vem com a conversa pronta, porque ele vai lá no Google, Pesquisa tudo, pesquisa tudo, e o pai e a mãe não foi lá no Google pesquisar. Então, talvez, antes de ter uma conversa, a gente vá lá pesquisar também. Buscar argumento, né? Isso, né? E argumentos que tenham aí algumas comprovações, porque eles hoje, na adolescência, falam assim, isso é cientificamente comprovado? É isso mesmo. Eles Né? têm... Nossa, é demais. Então assim, eu como pai e mãe tenho que me adaptar a essa nova fase. Com Não certeza. só essa nova fase dos filhos, mas também essa nova fase do mundo. Né? Eu brinco assim, tá bom, seu filho quer jogar videogame. Ah, mas eu não consigo conversar com meu filho, não sei o quê. Então, talvez eu vá aprender a jogar videogame. Porque daí eu vou achar um meio de entrar na conversa com ele. Né? Vou dizer, nossa, você viu aquela coisa lá do videogame, não sei o quê? E daí você vai em uma conversa. Estratégias, né? E você vai ter que ir procurando. Não estou dizendo que é para você também ficar viciado, nem nada, né? Né? Pra deixar de ser pai e ficar lá só jogando. É, isso, não é? Como pai e mãe, a gente tem que aprender uma coisa. Até a adolescência, a gente vai continuar colocando um limite. Não dá para largar na adolescência. Não é porque eles têm a idade que eles têm condições já para tomar decisões sozinhos. Não dá para deixar-os ir com todos os amigos, né? Nós temos o nosso papel de pai e de mãe, continua. né? Sim. Isso continua. É importante que isso continue durante o processo da adolescência. Não mais para você dizer assim, não, esse amigo não. Talvez o importante seja você pegar até esse amigo que está dizendo não, fazer ele levar para casa, para sua casa, para você conhecer, saber que situação é essa, o que está acontecendo, quem é o pai, quem é a mãe, como é a vida familiar, né? Que talvez até esse seu filho talvez faça bem para esse amigo que talvez esteja um pouco perdido. Com porque certeza. ele vai encontrar um outro meio. Fácil fazer isso, Vanessa? Não. Estou dizendo que nada disso não é fácil. Não tem receita, não tem um remédio pronto. Não tem vida fácil. Se educar fosse fácil, todo mundo ia fazer, todo mundo ia ser do bem, mas não é assim. Não tem vida fácil. Com e certeza. além de que a gente tem que considerar as características de cada filho para fazer isso e fazer da melhor forma possível. Com certeza. Vamos a um rápido intervalo, André. A gente volta já ainda falando sobre o nosso tema de hoje, que é a adolescência, as suas emoções. Tem participações aqui, depois do intervalo a gente volta aqui trazendo a sua pergunta, a sua interação. Não saia daí. 1h mais 2 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas, hoje, sexta-feira, dia 3 de maio de 2024, e hoje nós estamos conversando com a terapeuta familiar sistemática Valéria Ribeiro, falando um pouquinho sobre a adolescência, as suas emoções. E você, claro, pode participar conosco, mandar a sua mensagem de texto ou de áudio para o 12 3019 8801, 12 3019 8801. Tem um áudio aqui, vamos ouvir, André? Boa tarde, Vanessa. Oi, boa tarde, Marcos, Valéria. boa tarde. E ouvintes da Canção Nova. Esses dias atrás eu tive uma formação
Vamos ver se é verdade esse fato. Que nos tempos de hoje nós teremos aí filhos com 30 anos de idade morando com os pais. Que daqui 100 anos nós teremos filhos com 50 anos de idade morando com os pais. É uma situação complicada, né? Eu tenho 4 filhos, todos eles eu instruí eles, né? O último agora está com 23. No máximo com 25, 26 anos eles já terem independência da vida deles e construir família. Então eu já tenho 3 filhos casados, né? Uma filha também. E agora está faltando um que já está com um casamento marcado para o ano que vem. Então 25, 26 anos ele já está partindo para a vida dele. Eu acho que precisa um pouco disso. A gente está, não sei se a geração que está agora é uma geração muito dependente. E elas precisam ter um pouquinho mais de que os pais incentivem eles a casarem, a realmente ter uma profissão, né? Estou certo disso? Um abraço, obrigado, viu? Obrigada, Marcos. O Marcos toca num ponto muito importante, né? Que a gente vê as duas vertentes. Pais super protetores, que quer deixar o filho debaixo da asa ali para sempre. Não. Imagina, o filho fala, vou estudar fora. Não vai não. Eu penso em comprar um apartamento. Não, pra quê? Você tem sua casa, isso aqui vai ser seu mesmo. Ou aqueles que não, né? Já, enfim, quer realmente instruir os filhos. Conta um pouquinho pra gente aí desse que o Marcos colocou. E é real, a gente vê muitas pessoas aí mais velhas morando com os pais, né? Realmente já existem estudos que falam que os filhos têm permanecido mais tempo em casa. Mas, por que também os filhos permanecem mais tempo em casa? O que acontece? Tem um pouco do que você disse, mas vamos pensar assim, essa coisa. Que você tá falando mesmo dessa... Eu fico em casa, eu tenho minha roupa lavada, eu tenho meu quarto limpo. Comida pronta. Eu não preciso... Compra. Eu não pago nada, nenhuma conta na minha casa. Então, para que eu preciso sair de casa? Porque todo o restante eu consigo fazer ainda, entendeu? Eu vou trabalhar, o meu dinheiro é só para mim. Eu consigo ter aí a minha vida de relacionamentos, né? Eu consigo ter, não preciso casar. Essa questão da liberdade, né? Isso. Não precisa arrumar meu quarto. Né? Até tem Ai, gente, eu esqueci o nome do autor. E que ele tem, são 12 passos. O primeiro passo que ele dá é: arrume sua cama. Aprenda a arrumar sua cama. Porque nem arrumar a cama arruma. Pois é. Né? Então vamos pensar, o meu menino, vou até dar o exemplo do meu menino, que ele está com 23, ele terminou a faculdade, aí procurou emprego, não estava achando tal, daí ele entrou no mestrado. Aí eu falei assim, beleza, você ganha uma bolsa agora para cursar o mestrado. Então agora você já pode pagar uma conta na casa. Você, como voltou para casa, então você vai ter uma função na casa de ajudar a arrumar a casa, porque tem eu e seu pai, mas agora você mora aqui, então você também tem, né? Por quê? É um meio também dizendo assim, tá na hora de você ir para a vida. Porque precisa ir para a vida. Precisa crescer. A gente sabe de casos, de relatos, que a pessoa até casa, mas a mãe não desmonta o quarto. E na primeira briga diz, pode voltar para casa. Porque gente, seu quarto tá lá do jeitinho, vai te esperando de volta. Esperando. Meu pai, né? Eterno. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje a gente tem tido uma geração, como eles chamam, que é uma geração canguru, né? Que é essa que o canguru leva o canguruzinho na bolsa, né? Então a gente mantém. O canguru tá maior, o pequenininho tá maior que o pai, que a mãe, mas tá lá na bolsinha, né? Isso. Então, a gente precisa ir fazendo isso. E como a gente começa isso, Vanessa? A gente começa isso na adolescência. Importante. É importante começar a dar essas responsabilidades na adolescência, né? Da mesma coisa, eu falo assim, porque eu estudo. Ok. Você estuda, você pode lavar uma louça na casa, você pode arrumar sua cama, você pode passar uma vassoura, você pode lavar um banheiro. Independente se é homem ou mulher, né? É importante a gente também reforçar isso, né? Porque isso é uma cultura, vamos dizer, brasileira. Quando você vai para outros países, não tem essa coisa do quem cozinha. E é muito engraçado que muitas vezes quem cozinha é o homem, né? Nas outras culturas. Mas assim, tudo é dividido. Né? Recentemente eu fui crismar um filho de uma amiga que está morando no Canadá,
E o menino, ele tem a função dele, né? Contanto que eu falei assim, nossa, eu vou lavar a louça. Ela falou assim, não lava não, porque isso é função dele. Então eu falei assim, tá bom, então como madrinha eu vou dar um desconto, vou lavar a louça para ele. Mas assim, ele tem a função. Sim. Né? E tem, não só isso, é muito importante, né, que é um pouco que a gente conversou, do deixar às vezes os filhos para ir ganhando autonomia para sair de casa. Como a gente faz? Ele vai para a escola, dá para ir a pé, dá para voltar a pé, ou ele vai no inglês, é perto, é longe, o que dá para fazer? Como eu ensino a andar de ônibus? Né? Não estou dizendo que você vai fazer isso sempre, mas você vai ensinando isso para aos poucos ele ir ganhando essa autonomia, para que ele possa aos poucos ir saindo de casa. Você vê, o Marcos estava falando, com 26 anos, os filhos estão casando, estão saindo de casa, fazendo a vida, né? Isso é importante. E é um orgulho para os pais. Sim. E para eles, eu acho que é muito maior do que o que a gente acha que está sentindo, né? E não, para o filho também dele poder saber que ele se dá conta. Por quê? Nós temos mostrado um mundo adulto tão ruim, porque os filhos daí não querem crescer. Para que eu vou crescer? Eu vou ter que trabalhar feito maluco, vou pagar a conta. A gente mostra como se a vida adulta fosse muito ruim. E a vida adulta também é legal. Todas as fases têm o que não é tão bom e o que é bom. Com certeza. Né? São só fases. E você pode aproveitar isso. Então, a importância é de ir trazendo essa coisa para esse adolescente crescer e querer ir para a vida, né? Ter essa força de ir para a vida. E nós temos, na verdade, protegido demais para que, com medo do que possa acontecer, e daí eles têm muita dificuldade de crescer. Com certeza. Manda um abraço aqui pro Alci Santana, de estar lá ligadinho, acompanhando o programa. A Priscila também, aqui da Catedral São Dimas, né? Aliás, foi aniversário dela, parabéns, foi dia 1º de maio, aí parabéns, Pri. Oi, Vanessa, estou amando ouvir vocês. Tudo a ver com a realidade lá de casa, colocou aqui, né? Todo mundo se identifica um pouquinho, né? Agora tem uma participação que chegou pra gente aqui, Valéria, que é bem interessante, eu acredito que seja pros pais a realidade de muitos. Vamos lá. Ela diz que a Carla, de São José dos Campos, ela diz assim, tem uma filha de 16 anos e ela vive no quarto dela. Já tentei conversar, mas não adianta. Ela só sai do quarto para ir para a escola, tomar banho, até comer. Ela come no quarto. O que eu posso fazer? E eu pergunto para você também, Valéria, aí fazendo realmente um gancho na pergunta da Carla, em relação a essa questão do isolamento. Vivemos isso na pele, na pandemia, mas se a gente pensar nesse isolamento dos adolescentes, isso já é algo que existe já faz um tempo, né? Sim. Faz parte isso da adolescência. Faz parte? Faz parte o isolamento um pouco, né? E não é o isolamento, mas é esse afastamento dos pais. Porque na adolescência, o adolescente vai para o mundo e deixa os pais de lado. Porque ele está indo para o mundo porque ele vai ser um adulto e ele precisa ir para o mundo. E ele precisa se descobrir quem ele é, né? Ele precisa descobrir vamos pensar assim, eu na minha adolescência, quem é a Valéria? Do que a Valéria gosta, do que a Valéria não gosta, do que eu quero, o que eu não quero. Então ele precisa desse espaço. A questão é se isso é em excesso. E a questão é, o que ela está fazendo no quarto? Opção importante aí, né? O que é? Fica o tempo todo no computador? Isso não é bom, né? Hoje tem estudos do tempo que a gente tem que deixar, né? Vamos pensar, a gente vê crianças muito pequenas com o celular na mão, não é verdade? Sim. Então, as academias de medicina no mundo todo já decidiram que até 3 anos nenhuma tela deveria ser dada a nenhuma criança. Nenhuma, né? Nenhuma. Até 3 anos. O que a gente mais vê é criança pequena com uma tela na mão, não é verdade? No shopping. Já tem o próprio celular. Eu fui ter celular com 18 anos porque eu trabalhei e comprei. Isso. Então, mas agora você vê lá. Não é? E daí a grande questão é isso. O que está fazendo nesse quarto fechado? Fica só no quarto? Porque antigamente nossos pais falavam o que pra gente? Sai da rua, castigo, né? Uhum. Você tá de castigo, você vai para o seu quarto. Agora você fala pro adolescente, você tá de castigo e vai pro seu quarto, ele vai falar, legal. Opa, vou porque aprontar lá pra ficar ele de castigo. tem a janela pro mundo. Sim. Então, como saber se o que está acontecendo, né? Não dá para dizer assim, é isso.
precisa saber se é um limite que quer ficar sozinho por conta dessa questão da adolescência ou se é uma coisa que a menina já está um pouco mais deprimida. Se é um refúgio para ela, né? Se ela já está fugindo de algumas coisas, então tem que olhar. O que está acontecendo na escola? Tem amigos? Não tem amigos? Sai para fazer alguma coisa? Faz exercício físico? Participa de algum grupo? Por quê? Para o adolescente é importante ele pertencer. E normalmente ele precisa achar um grupo para pertencer. E se ele não pertence, ele vai sofrer. Interessante. Porque ele vai isso. se sentir excluído. E ela comenta algo aqui, né? Que é a questão que ela até come no quarto. Como Sim. é que fica isso em relação aos pais? Então, aí vai entrar o que ela põe de limite. Né? De dizer, ó, isso pode, isso não pode. E daí tem que ser muito firme. Né? Porque comer no quarto, né? Eu, pelo menos, assim, né? Não vou dizer, na minha época, mas a educação que eu tive que o quarto é pra gente dormir, pra você... É esse momento, sim, né? Mas daí se existe, vamos pensar, se existe um momento em família, que o comer é na mesa. Então, é dizer, a regra nessa casa é essa. É a regra da casa. E daí tem que seguir. Vai ratear, vai falar, vai não sei o quê. Esbravejar. Tudo bem. A regra da casa é essa, né? Por quê? Vamos pensar, na adolescência, nem tudo mais os filhos querem acompanhar os pais. Sim. Então, você vai dizer assim, ó. Vamos pensar. Aniversário dos seus avós, não sei o quê, Natal, isso você tem que ir. Agora, esses outros, que nem vou numa festinha de aniversário de uma amiga minha. Ele vai falar assim, mãe, coisa chata, vou chegar lá, não tem nada a ver. Então, esse você não precisa mais ir, entendeu? É ponderar, né? Isso. Aí cai naquilo que você falou do ouvir, do entender, né? Sim. Agora, um termo também que a gente precisa tocar nesse assunto, né? É a questão do limite Sim. e da amizade. Que eu acho também são dois pontos que os pais devem chegar e questionar muito você ali na terapia. Até que ponto eu posso ou devo ser amigo ou amiga da minha filha ou do meu filho? E em relação a limite, como que eu coloco isso para ele? É importante os pais realmente ter ali os limites? Aí você usou um termo aí, regra, né? Essas regras é importante para o adolescente nessa fase? É muito importante. Tem muito adolescente fazendo o que faz pedindo limite. Pedindo limite? Pedindo limite. Interessante. E muitas vezes, como não é dado o limite, ele vai indo, e muitas vezes o limite para ele vai ser o dia que a polícia prender ele. Forte isso. É como se ele quisesse chamar a atenção? Pedindo, tá dizendo assim, ei, isso, fala comigo aqui, tô aqui? Tô aqui, me veja. Né? Mas é um pouco isso. Os adolescentes pedem o limite. Agora, vai muito de ser... Porque assim, uma coisa é você ser autoritário. Né? O autoritário eu faço porque é bom para mim e não porque é bom para o outro, né? Autoridade, eu tô olhando no que é bom para o outro, né? Então tem essa diferença. Então assim, é muito importante você pôr esse limite e dizer, ó, isso vai funcionar assim, isso pode, isso não pode. Aqui em casa, a regra é essa. E mesmo que diga assim, na casa do meu amigo, ok, na casa do seu amigo, o pai e a mãe dele, ele resolve com o pai e com a mãe dele. Aqui em casa é assim. Porque eu sou a autoridade, no isso, sentido de que sou o pai e sou a mãe. Isso, né? Então, é muito importante ter isso muito claro dentro de casa, né? E você falou da coisa do ser amigo, né? Pai e mãe nunca vai ter ser amigo do seu filho. Por quê? Porque na estrutura familiar, né, a gente tem uma estrutura vertical de poder. Sim. E os pais sempre vão estar do andar de cima. Porque se você não estiver lá, né, não de você ser autoritário, mas de você ser autoridade, de realmente poder conduzir esse filho ou essa filha no caminho dele, né, de crescimento, de educação. Então, você vai ter uma relação de amizade, mas não vai ser amigo. Porque se você virar amigo do seu filho, você está na mesma linha.
E daí, como a gente trata os amigos? É assim que você vai querer ser tratado? Porque tem muito pai querendo ser amigo dos filhos e isso tem gerado mais confusão, né? E não quer ser só amigo do filho, quer ser amigo dos amigos do filho. Aliás, vou te interromper, porque tem uma participação falando sobre isso. A pessoa pediu para não se identificar e ela mandou até pela nossa rede social dizendo assim, ó. E quando a mãe quer ter atitudes de adolescente para tentar ser amiga da filha? Minha filha tem 40 anos e tem uma filha de 16. E ela acha que tem a mesma idade da minha neta. E é real, a gente vê muitos casos assim, né? Sim, vestimento de roupas, né, de querer ir pra balada junto. Frequentar os mesmos lugares, as mesmas rodas de conversa, né? Isso, né? A mesma fala, inclusive. Então, já imaginou como você põe limite? Como você vai pôr limite? Se você tá... Porque com o seu amigo, você manda seu amigo passear. Sim. Né? Você não ouve ou, né, você debocha. Então, assim, é muito difícil você ter ali um papel de autoridade quando você está na mesma linha de hierarquia com seu filho de amizade. Não, isso é o que eu disse, você vai ter uma relação de amizade. Mas ser amigo é diferente. Então, para a gente entender, os pais podem e devem ter uma relação de amizade, que é o quê? Que é diálogo, que é compreensão, que é poder estar conversando, que é estar junto em algumas coisas. Sim. Né? E mesmo assim, eu levei, né, de levar e buscar a filha, essas coisas na escola, por muito tempo. Eu estive com meus filhos, né, até irem à faculdade, mas assim... Eu não ficava lá no meio dos amigos. Quando eles traziam os amigos para casa, eles tinham o espaço deles. Eu era aquela mãe que preparava algo para comer, que não sei o quê, perguntava nos amigos, e aí, fulano, tá bem, não sei o quê, como vão as coisas, tudo. Mas assim, eu não ficava lá para ouvir a conversa. Sim. Né? É claro, a gente como pai e mãe, a gente sempre tá ali com o olho, tá prestando atenção, tá vendo o que tá acontecendo. A movimentação, É isso. E a gente vai pegando algumas coisas e depois a gente vai orientando o filho com o que a gente pega. Agora, você ficar no mesmo nível, daí você virou amigo, vai ficar muito difícil você pôr o limite que precisa ser colocado. Com certeza. Valéria, nosso tempo tá voando aqui, o André tá acelerando o relógio, tô achando, hein, André? Tem 2 pontos que eu quero muito que você comente. Um, até uma participação de uma pessoa aqui, né? E a gente se vê como pai, como mãe, né? Como cristãos, diante dessa preocupação dela. Ela pediu, claro, para não ser identificada e a gente vai respeitar. E ela diz o seguinte, que a maior preocupação dela é a vida sexual. Ela diz que tem uma filha de 16 anos que está namorando. Isso também é muito difícil, né? Numa sociedade que a gente vive, que prega que o sexo é algo livre e quando na realidade a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Na verdade, né, a parte sexual, você, querendo ou não, tem uma responsabilidade, né? Querendo ou não, eu digo assim, porque na verdade você pode gerar um terceiro nessa relação, né? E hoje os números de gravidez na adolescência estão aumentando novamente. E nós sabemos muitas vezes, né, que gravidez na adolescência, isso gera depois muito mais para a menina que fica aí com uma questão de um filho, que é uma responsabilidade muito grande. A gente sabe do trabalho todo que tem. E a gente hoje vê muitos avós tendo que assumir netos porque os filhos não têm condições de assumir os filhos que geraram, né? Nesse sentido, a melhor arma é o diálogo, Vanessa. Não tem jeito, né? É trabalhar com essa menina, muitas vezes, para ela ter compreensão. Se é isso mesmo que quer, né? Se é o momento, se não é melhor esperar. O que ela quer para a vida dela? E se ela acabar engravidando? Os planos de vida que ela sonha para ela? O que vai ser a vida dela, né? E poder trazer essa coisa dessa responsabilidade, né? Que o sexo tem uma responsabilidade. E a beleza também, sim, né? Isso é bíblico, mas sim, tem o seu tempo, né? Então, de trazer essa coisa de falar assim, para ser algo legal e não ser algo assim,
sabe? Faz. Banal, verdade. Então, existe, como você disse, uma beleza muito grande nisso, nessa entrega. Mas também existe aí a possibilidade de você gerar uma criança. E daí, como que fica essa responsabilidade? Então, é o que eu quero para né? minha vida? O que eu quero para minha vida? Qual é o momento certo? Né? O que eu quero construir? Que tipo de homem, muitas vezes com a menina, que tipo de homem eu quero para realmente ser o pai do meu filho? Né? É esse que está comigo hoje? Será que é esse? A gente sabe de casos de pessoas que namoram na adolescência e vão ser os únicos parceiros da vida. Sim. E é lindo, mas a gente sabe que é muito raro essas coisas acontecerem. Não é tão comum. Normalmente a gente vai conhecer uma pessoa, depois vai conhecer outra. Mas aí, como Entender, fazer né? isso para esperar? E é bacana também entender a questão das fases, né? Padre Léo falava muito sobre essa questão do namoro, né? Sim. Mostrar talvez aí, pegar leituras, né? Os jovens às vezes gostam de ler, mostrar ali, olha, existe a fase do namoro, que é isso aqui, a beleza do namoro, Sim. né? É isso aqui que é o namoro, isso aqui que é a parte do matrimônio, mostrar Sim. também, né? Então, eu brinco hoje, eu falo assim, gente, namoro foi feito para não dar certo. Aí todo mundo fala assim, como assim namoro foi feito para não dar certo? É melhor que não dê certo no namoro. Porque já pensou depois de casado, você descobrir que não é Não a era, pessoa né? certa? Verdade. Então é melhor que no namoro, porque você não tem nenhum vínculo né, de matrimônio, não tem filhos, nem O professor Felipe Aquino tem uma frase bem forte também, que ele fala que o namoro foi feito para terminar. nada. Isso. E tá tudo certo, Isso. né? Se não deu certo, vamos, não é aquela coisa só, não, como você disse lá no início, não é falar, não, depois é... Não é nesse sentido, mas no sentido que assim, se não deu certo, melhor que não tenha dado certo no namoro, que é realmente esse período de conhecimento. Sim. Valéria, a gente tá caminhando pro final, mas rapidamente eu gostaria que você reforçasse para quem está nos acompanhando, é pai, é mãe, claro que tinha muitas perguntas aqui, vai ter que fazer uma segunda parte aí, tem a questão da tecnologia, tem a questão, né, do excesso de coisas, né, tem adolescente aí que tá tendo mais atividades do que adultos, né? Essa cobrança toda, mas para fechar, que mensagem que você deixa para os pais que estão nos acompanhando, que estão aí vivenciando essa fase com seus filhos, ou talvez com os seus netos, quantos avós que cuidam dos netos, né? Como é que você deixa de mensagem, né? Dessa relação para que consigamos aí entender essa fase da vida deles? A adolescência é uma fase desafiadora, Vanessa. Mas ele não é um bicho de 7 cabeças. Talvez tenha umas 2, mas não é de 7. Né? E assim, pode ser um período tão lindo e frutífero como qualquer fase da vida. É uma nova fase, é uma fase de aprendizagem, tanto para os pais quanto para os filhos. E isso eles podem fazer juntos, fazer essa descoberta junto. Não precisa ser algo pesado. A gente não precisa trazer essa crença que o mundo traz, que é algo que é muito difícil. Tem lá seus desafios, mas também é tão lindo você ver as descobertas, você ver seu filho ganhando maturidade, ou sua filha indo para a vida felizes, podendo trilhar caminhos, né? Fazer escolhas. É uma fase tão rica, é uma fase tão bonita e que a gente poderia aproveitar mais como pai e mãe e que não precisa ser essa coisa de ser uma aborrecência. Talvez ser uma felicência, né? Pois é, até porque, como a gente sabe, fases passam. E talvez a gente sinta a falta disso lá na frente, né? Com certeza. Você pensa assim, ai meu Deus, cadê meu pequenininho? Cadê meu adolescente? Agora já tá aí, tudo são fases e passa. E importante também, né, isso que você colocou, essa questão da gente estar junto, né? E realmente acolher, ouvir, que a gente precisa ouvir mais, né? E talvez falar menos, né? Sim. E entendê-los ali que a gente já foi adolescente um dia, como você disse, foi diferente? Foi diferente, porque o mundo é redondo, ele gira, mas, né, a gente tem que partilhar aquilo que foi bom pra gente e buscar sempre melhorar, e valorize, valorize o que o seu filho faz de bom, porque a gente elogia, porque a gente tem por hábito olhar só o que tem de ruim. E muitas vezes eles estão fazendo tantas coisas boas e a gente não tem por hábito estar olhando para eles com carinho, com amor e dizendo assim, nossa, que legal isso que você fez. Nossa, parabéns que você fez. Coisas muito pequenas. Isso dá força para que ele se torne com uma autoestima melhor para ser um adulto melhor.
Com certeza, né? Como diz o meu parceiro aqui da Rádio Canção Nova, Ronaldo da Silva, ele sempre fala assim, chega em casa, dê um abraço nos seus filhos, na sua esposa. Para você que está nos acompanhando, dá um abraço no seu filho, né? Quanto tempo faz que você não dá um abraço, às vezes, no seu filho adolescente? Porque realmente, às vezes eles correm da gente, às vezes eles não querem, sai pra lá, não quer muito contato físico mais, né? A gente quer apertar a bochecha ali, mas não rola. Mas dá um abraço, que muitas vezes a gente está precisando dessa proximidade, né, Valéria? Com certeza. Mais uma vez, obrigada pela presença. Para quem quiser seguir nas redes sociais, a Valéria tem uma página super legal, gente. Como é que é? A minha página no Facebook ou no Instagram, né, se chama Filhosofia, de filho mesmo, né? Filhosofia. É uma filosofia mesmo. É uma filosofia de filhos. De filhos. Obrigada pela presença e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada. Assim nós chegamos ao final do programa Abre Aspas. André, obrigado pelos trabalhos técnicos. A você que nos acompanhou, interagiu. Obrigada pela participação. Ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.